Hoje nós vamos estudar a Cogna 3, empresa do setor de educação. Ela teve muitas dificuldades aí no início da pandemia por conta do lockdown, teve um prejuízo gigantesco em 2020 e ela vem diminuindo esse prejuízo trimestre após trimestre. Em 2021, agora no quarto tri de 2021, melhorou muito bem, está quase saindo do saldo negativo para o saldo positivo. Então, hoje nós vamos estudar um geral dela aqui, trazer indicadores fundamentalistas, trazer análise gráfica, resultado do quarto tri de 2021. E se você tiver se interessado por esse assunto, já dá uma curtida aí e bora para o assunto sem enrolação. Então vamos iniciar passando os seus destaques financeiros. Receita líquida do quarto tri de 2021 teve uma diminuição de 5,6% em relação ao quarto tri de 2020, teve uma diminuição de 10,5% em relação ao ano de 2020. O lucro líquido ajustado ou prejuízo, ela diminuiu 87,3% do seu prejuízo, ela ainda continua com prejuízo, mas saiu de 589 milhões para 74 milhões e o ano de 2021 contra 2020 teve uma diminuição de 75% do seu prejuízo. Então a empresa está se recuperando aos poucos aí, diminuindo esse prejuízo a cada trimestre. E aqui a geração de caixa operacional após o CAPEX, ou seja, após os investimentos, está com 104 milhões de caixa no quarto tri de 2021 contra 58 milhões do quarto tri de 2020, ou seja, um aumento de 78,3% do seu caixa. E o ano de 2021 contra 2020 teve um aumento de 105% do seu caixa operacional. Então a empresa vem se recuperando, vem diminuindo esses prejuízos aí, e esse tipo de empresa normalmente quando se recupera, quando entra para o saldo positivo, costuma dar boas valorizações. Mas você tem que tomar cuidado para não ir com muita sede ao pote se você for investir num tipo de empresa dessa que está passando por dificuldade e não concentrar muito o seu patrimônio nesse tipo de empresa, porque se ela não responder de forma positiva, o prejuízo pode ser grande, beleza? Olhando alguns indicadores fundamentalistas, o valor atual da sua ação é R$ 2,83 e ela está com uma desvalorização de 30,81% nos últimos 12 meses. Tem uma boa liquidez média diária de 107 milhões sendo negociados todos os dias, 100% de tag along também, ou seja, o acionista minoritário está 100% protegido caso ocorra a troca do comando da empresa. Não é boa pagadora de dividendos, já pagou alguns dividendos em algum período, mas se a gente olhar a média histórica, 3,6%, então esqueça dividend yield com essa empresa, principalmente que ela está passando por dificuldades no atual momento e o PL dela atual está um PL negativo de 10,86, a empresa está com prejuízo, então o PL vai ficar negativo mesmo, porque ele relaciona o preço dividido pelo seu lucro, então está com prejuízo. Preço sobre valor patrimonial 0,39. A empresa está muito descontada, mas o mercado não desconta os ativos à toa, então ele tem um motivo para isso. 0,39 é bem baixo mesmo o preço sobre valor patrimonial, então tome cuidado para você não avaliar só esse indicador aqui e achar que a empresa está barata e vai comprar, achar que vai lucrar muito com isso. Você tem que acompanhar, tem que analisar vários outros indicadores para ver se a empresa está eficiente, está rentável. Então, beleza? Vou repetir, toma cuidado com isso aqui. Indicadores de endividamento 11,37, altíssimo esse indicador aqui e está muito salgada essa dívida líquida sobre EBITDA. Isso aqui mostra em quanto tempo a empresa pagaria a sua dívida utilizando apenas o seu EBITDA, do seu caixa. Então pagaria em 11 anos mais ou menos. E os seus indicadores de eficiência, margem líquida menos 10,24, então está com eficiência negativa. Indicador de rentabilidade, o ROI, menos 3,55, está com a rentabilidade negativa a empresa também. Já chegou a pagar, se a gente olhar a margem líquida aqui, uma excelente margem líquida ali entre 2013 a 2018, mas no atual momento ela está no prejuízo. Agora a gente vai dar uma olhada em alguns gráficos aqui, mas antes disso, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir aí e se inscrever aqui no canal, ok? Então, se inscreva aqui no canal. Nesse gráfico aqui a gente consegue enxergar a sua dívida líquida, olha como é que ela está muito alavancada no atual momento, mas ela vem diminuindo a sua dívida líquida de 2020 para cá, isso é um sinal positivo para a empresa e o patrimônio dela chegou a perder um pouco de patrimônio, mas ainda está com patrimônio considerável. Agora vamos olhar a sua receita e o seu lucro aqui. A receita dela, ela vem diminuindo receita de 2020 também a 2021,
mas a gente percebe que ela começou a dar uma recuperada de receita aqui no finalzinho, no quarto tri de 2021, e o seu lucro aqui embaixo, que é importante a gente observar. A empresa gerava lucro no passado, entrou a pandemia, teve esse prejuízo gigantesco, mas o mais importante que a gente observa aqui é o prejuízo dela, que está quase saindo do negativo e virando lucro, indo para o saldo positivo. Então talvez seja o momento da gente começar a acompanhar essa empresa aqui para ver na hora que ela entrar no positivo ali, se o mercado vai enxergar isso aqui e vai trazer rentabilidade da sua ação e a gente aproveitar e surfar um pouco dessa onda de crescimento, dessa tendência de alta que ela pode vir a acontecer, beleza? Entrando na sua parte gráfica, agora a gente percebe que a empresa entregou ótimas rentabilidades no passado, entre 2012 a 2014, a gente percebe que a eficiência dela era alta, a margem líquida alta, o ROI alto, entregava lucro e o mercado precifica isso, enxerga com bons olhos e precifica, mas depois ela entrou numa grande tendência de baixa quando começou a passar por dificuldades, veio a pandemia também, mas aumentou bastante o seu volume também entre 2020 e 2021, talvez o mercado esteja enxergando o fundo do poço dessa empresa, ok? E começou a aumentar esse volume. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal para a gente enxergar se está tendo reversão de tendência, porque no gráfico mensal, atualmente, as médias móveis de 17 períodos está ainda por baixo da de 72 períodos, está indicando uma tendência de baixa ainda, mas o MACD aqui a gente percebe que já azul cruzou por cima da laranja, mas só com esse sinal aqui a gente não consegue bater o martelo e falar a tendência está revertida, beleza? Vamos olhar o gráfico semanal. No gráfico semanal ela ainda continua numa tendência de baixa, ainda está a média móvel 17 períodos por baixo da de 72 períodos, não ocorreu o cruzamento de médias móveis ainda, que é um sinal muito forte de reversão de tendência. O que está acontecendo no atual momento com a Cogna, com essa valorização que ela entregou nas últimas 3 semanas, que ela tentou romper a média móvel 17 períodos, conseguiu, agora ela está fazendo um reteste agora por cima, testando ela como um suporte, e agora o próximo passo que ela tem que fazer é romper a média móvel de 72 períodos, que vai ser uma forte resistência. Rompendo ela e criando um pivô de alta, aí sim a empresa vai reverter a sua tendência e pode ser que ela entregando lucro, ela consiga ganhar força e o ativo valorizar bastante aí no médio e longo prazo, ok? O MACD aqui embaixo está mostrando que ela está nessa possível reversão de tendência, mas é muito cedo ainda para a gente falar, mas a gente espera que isso aconteça em breve e que ela entregue rentabilidade para o seu acionista. O índice de força relativa, vamos olhar como é que está a força interna do papel. A força compradora ficou mais forte do que a força vendedora no atual momento no papel. Isso é muito bom também. Então vamos acompanhar aqui, mas ainda está numa tendência de baixa. Cuidado com você, para você não ir com muita sede ao pote nessa empresa que ainda está entregando prejuízo, ok? Então, parte fundamentalista da empresa ainda está com margem líquida negativa, rentabilidade negativa, está com prejuízo ainda no atual momento, mas a gente percebe uma recuperação dela de trimestre após trimestre. É a empresa para a gente ficar de olho, ok? E a parte gráfica dela ainda está numa tendência de baixa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.